Oiê! Se você deu play nesse vídeo é porque você quer saber tudo sobre o brigadeiro. Afinal de contas, será que ele é mocinho? Será que ele é vilão? Ele é realmente um doce clássico da confeitaria brasileira? Fica aí que o papo vai ser bom. Eu sou a chefe Valéria Germano e aqui no meu canal Aprenda com a Chefe você aprende confeitaria do básico ao avançado de forma clara, objetiva e, o melhor de tudo, prática. Se você quer ser um confeiteiro de sucesso, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que entrar. Aqui você vai aprender tudinho sobre confeitaria e tem várias receitas também super legais. O tema desse vídeo é um dos doces que eu mais amo. Sim, se você já me conhece, você sabe que o tema desse vídeo é brigadeiro. Até porque eu já falei no começo do vídeo, né? Mas enfim, o lance é o seguinte. Aqui a gente vai falar tudo sobre brigadeiro. E se você tem alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Pode ser que eu resolva ao longo do vídeo, mas pode ser que não. Então já deixa sua dúvida aí nos comentários pra eu vir aqui responder pra você, mesmo que esteja ali digitando. Combinado? O que é o bendito do brigadeiro? O brigadeiro nada mais é do que um docinho, eu vou chamar ele de clássico da confeitaria brasileira, porque afinal de contas, acho que todo mundo aí dos 50 anos pra cá cresceu comendo brigadeiro, né? Festinhas infantis, não havia um aniversário sem brigadeiro. Então, brigadeiro é sim um doce clássico da confeitaria brasileira, pelo menos eu considero que seja. E aí, o brigadeiro, ele é algo que saiu um pouco das festinhas infantis, sei lá, dos anos 80, 90, e aí ele veio de forma mágica para casamentos, para eventos sociais muito elegantes, e ele ganhou uma roupagem aí que dá para ser presenteado, enfim. Brigadeiro virou um item de luxo, de glamour, talvez. Eu acho que o brigadeiro ganhou outro significado na vida dos brasileiros de uns 10, 15 anos pra cá. Tudo mudou na vida do brigadeiro e a gente vai falar um pouquinho sobre da onde surgiu o brigadeiro. O brigadeiro ficou popular na década de 40, por volta de 1946. Houve a primeira eleição em que todas as mulheres poderiam votar. E durante essa eleição a gente tinha lá um candidato que era o brigadeiro Eduardo Gomes. Brigadeiro é uma patente da aeronáutica, né? E aí ele já era conhecido como brigadeiro e ele foi concorrer à presidência da República. Sendo assim, em todos os eventos em que eles iam arrecadando dinheiro para essa campanha do brigadeiro, as mulheres faziam docinhos à base de leite condensado e chocolate em pó e chamavam esse doce do docinho do brigadeiro. Por isso que hoje a gente conhece o brigadeiro como brigadeiro. No sul do país, se eu não me engano, ele é chamado como negrinho. Então é um nome específico daquela região. Mas acredito que no resto do Brasil todo é conhecido como brigadeiro. Você conhece por outro nome o brigadeiro? Comenta aqui embaixo, deixa o nome que você chama brigadeiro para eu saber qual que é o nome que vocês chamam pelo Brasil afora. E por que ele é um doce tão importante na história da confeitaria brasileira? Eu diria por dois motivos. O primeiro motivo, gente, esse vídeo é bastante pessoal, tá? Então tem bastante opinião própria aqui e outras que de fato fazem bastante sentido. Mas é muito a minha visão sobre o brigadeiro. De qualquer forma, o brigadeiro nasceu de uma receita à base de leite condensado. Leite condensado é mais ou menos dessa época aí da década de 40, quando houve uma necessidade de aumentar a validade do leite para que ele pudesse ser levado para a guerra ou que ele pudesse ser estocado de uma forma mais eficaz, então que ele durasse mais tempo. Esse leite passou por esse processo de condensação, ou seja, ele basicamente virou um leite condensado porque tem adição de açúcar e evaporou a água, que é o que deixa ele fácil de estragar. Sendo assim, por conta dessa modificação, a gente consegue ter leite condensado aí durante muito tempo, ele tem uma validade muito longa, então por isso que ele foi para as guerras e enfim. O leite de vaca natural, ele começou a ser um pouco mais escasso, justamente por conta dessa fabricação de leite condensado para ser enviado para a guerra. Então o que aconteceu? A gente tinha mais leite condensado do que leite realmente natural da vaca. Sendo assim, a Nestlé começa uma forte industrialização e um marketing muito forte, divulgação desse produto que era o leite condensado que a gente conhece hoje. Nessa década de 40, então, junto com essa coisa do brigadeiro, dele concorrer às eleições, a gente tinha também a Nestlé aumentando a produção e incentivando o consumo do leite condensado no país, assim como do chocolate em pó, que é o chocolate aí que todo mundo conhece, o chocolate 50% da Nestlé,
que é o 2 Frades, que é a base do nosso brigadeiro. Então, assim, eu acho que por esse motivo ele é um doce muito conhecido, porque ele marca esse momento em que a Nestlé força o consumo do leite condensado entre a população brasileira, para que realmente eles comecem a fazer doces à base de leite condensado. A gente tinha, por exemplo, o pudim. O pudim clássico é uma receita que veio lá de Portugal, veio da Europa, na culinária francesa a gente tem o creme caramel, que é algo muito semelhante ao pudim. E aqui no Brasil a gente faz o nosso pudim de leite condensado, justamente por conta dessa massificação do leite condensado dentro da nossa confeitaria. E o outro momento que eu acho que é por isso também que o brigadeiro tem esse momento de destaque na confeitaria brasileira é quando ele deixa de ser o docinho da festa infantil e ele passa a ser algo de luxo, um doce bem elaborado, com bons ingredientes. Esse momento foi marcado principalmente pela Maria Brigadeiro, que é o surgimento da Maria Brigadeiro, que é uma marca de brigadeiros, foi a primeira brigadeiria do Brasil, e foi ela que pegou o docinho e começou a fazer com bons ingredientes e colocar em embalagens bonitas para ser realmente um item de presente, um item que era muito bem visto. Então mudou um pouquinho desse significado que tinha o brigadeiro na nossa sociedade, de ser algo só para infantil. A gente começa a ter aí a saborização dessa massa, então além do chocolate em pó, começam a entrar outras preparações, outros ingredientes dentro desse preparo para fazer outros sabores. E aí é que a gente tem esse momento de glamourização e de gourmetização do brigadeiro que a gente tanto ama. Então, por conta disso, eu acho que ele é realmente um docinho, assim, um marco na nossa história da confeitaria brasileira e por isso também que ele é muito amado por todos os brasileiros, né? Então, quais são os ingredientes bases do brigadeiro? No brigadeiro tradicional, a gente vai ter sempre leite condensado, a gente vai ter chocolate em pó, normalmente 50%, que é o 2 Frades, já que, né, essa receita é mais ou menos dessa época. Entende-se que era feito já com 2 Frades. E aí a gente adiciona a manteiga para ter uma mistura mais cremosa na boca. Então a gente tem como base de uma receita de brigadeiro, leite condensado, manteiga e chocolate em pó. Se você quiser aprender a fazer um brigadeiro tradicional e um brigadeiro de manjericão, que então já é uma gourmetização do brigadeiro, clica aqui e vai lá assistir um vídeo que é sensacional, essa receita de brigadeiro de manjericão principalmente. E o tradicional, né? A gente ama um brigadeiro bem feito, tradicional, não é mesmo? E pra você, conta pra mim. Pra você, brigadeiro é com Nescau ou Toddy ou chocolate em pó? Pra mim, desde criança, minha mãe sempre fez com chocolate em pó. Então, pra mim, brigadeiro é com chocolate em pó 50%. Não pode ser com Nescau, não pode ser com Toddy, que fica aquele puxa que eu não gosto. Então, pra mim, tem que ser cremoso e tem que ser bem escurinho, bem cheio de chocolate, bem gostoso. Eu posso estar muito errada, mas eu acredito que o termo gourmet veio dessa época do brigadeiro, da gourmetização do brigadeiro. Então, qual que foi a ideia do gourmet? Por que existe brigadeiro gourmet? Qual que é a ideia? O brigadeiro, ele é feito com leite condensado, com chocolate em pó e com manteiga. A gente pega essa receita base e a gente transforma em outras receitas com outras saborizações. Então, a gente vai ter outros brigadeiros. O gourmet vem de usar ingredientes de altíssima qualidade para esse tipo de produto. Ou seja, eu vou usar o melhor leite condensado, eu vou usar a melhor manteiga, eu vou usar o melhor chocolate em pó, ou nem vou usar chocolate em pó, vou colocar chocolate em barra, que vai dar mais cremosidade, porque ele tem mais gordura, e ele tem sólidos de leite, e ele tem um sabor muito mais forte de chocolate. Então, essa otimização não, né? Essa melhora nos ingredientes, na qualidade dos ingredientes que a gente usa na base do brigadeiro, foi o que transformou o brigadeiro em algo gourmet. Esse termo depois começou a ser utilizado de várias formas, por N preparações, e eu acho que ele acabou ficando meio vulgar. Então, tudo virou gourmet. E isso virou uma piada, isso virou algo ruim, então deixou de ser um termo bom para ser um termo pejorativo. Quando a gente fala, tal coisa é gourmet, gourmetizado, então quer dizer que, é frescura, é frescurento, é cheio de blá blá blá. Então eu acho que perdeu essa conotação positiva e agora entra uma conotação negativa dentro do gourmet. Mas basicamente algumas pessoas colocam gourmet como brigadeiro com acréscimo de creme de leite, por exemplo, que é um ingrediente que vai deixar mais cremoso, fazendo com que ele demore mais para açucarar, então você vai ter um brigadeiro mais gostoso por mais tempo. Então assim, não tem muito, não existe uma regra. O brigadeiro gourmet é assim. Basicamente, o brigadeiro gourmet ele deve usar os melhores ingredientes. Ponto. Melhores ingredientes
é bastante subjetivo. Talvez o que seja o melhor ingrediente pra você não é o melhor ingrediente pra mim. Tem gente que ama brigadeiro com Nescau e que o melhor ingrediente, o melhor brigadeiro pra ela vai ser com Nescau. Nescau, um açúcar saborizado com chocolate. Então, assim, basicamente, a gente não vai ter um sabor de chocolate muito forte. Mas muita gente ama e fala que esse é o verdadeiro brigadeiro. E tudo bem. Quando a gente fala de memória gustativa, não tem como a gente elencar o que é melhor, o que é pior, o que... a comida da minha avó sempre vai ser mais gostosa pra mim. E talvez o brigadeiro pra você seja... Pra você que gosta de brigadeiro com Nescau, seja algo afetivo. Então você lembra de quando você era criança, que sua mãe fazia aquele brigadeiro com Nescau, puxentinho, que você adorava. Então não tem como a gente ir contra isso, porque isso tem muito valor pra você. E tudo bem. Então, pra mim, o brigadeiro tem que ser com chocolate em pó, justamente por conta da minha memória gustativa. Mas eu também fazia brigadeiros com outros ingredientes. Então aí a gente entra com castanhas, com chocolate em barra, com... Eu nunca usei chocolate em barra, por exemplo, no brigadeiro tradicional. Pra mim, brigadeiro tradicional é com chocolate em pó, 50% do padre. Sendo assim, não tem outra opção de brigadeiro tradicional. Eu usava, por exemplo, no chocolate amargo no brigadeiro amargo, o chocolate branco no brigadeiro branco, então coisas assim. Mas no brigadeiro tradicional, sempre fiz com chocolate em pó, porque eu acho que é o mais gostoso e realmente é o brigadeiro tradicional, certo? Então, quais são as formas de saborizar esse brigadeiro? Primeiro, eu sempre coloquei, depois que eu comecei a profissionalizar a minha produção, eu sempre comecei a colocar creme de leite, porque deixa o brigadeiro mais cremoso. Tem gente que prefere brigadeiro mais puxa, e tudo bem. Eu prefiro mais cremoso, então eu colocava creme de leite para que ele ficasse mais cremoso. Quando você morde, fica aquela mordida certinha. Eu adoro aquilo. E que ele desmancha na boca. Então, pra mim, o creme de leite entra por conta disso. Mas ele não é um ingrediente básico da receita, mas ele ajuda em algumas saborizações. Então, por exemplo, se a gente tivesse fazer uma saborização de alguma erva, de alguma especiaria, a gente pode usar uma infusão no creme de leite para saborizar esse brigadeiro. E a gente vai ter uma preparação com sabor não tão acentuado como se a gente tivesse colocado dentro da receita do brigadeiro mesmo. Mas a gente vai saborizar primeiro o creme de leite e depois a gente coloca esse creme de leite no preparo. Outras possibilidades são a gente saborizar manteiga, a gente pode colocar dentro do leite condensado direto o saborizante, enfim. Muita gente usa, por exemplo, como saborizante, pastas saborizantes. Eu, Valéria, não sou fã de pasta saborizante. Por quê? Ela deixa uma cor meio radioativa, um pouco falciane, meio artificial. Ela deixa também um sabor bastante artificial, na minha opinião. Então, eu não gosto. Nunca achei uma pasta que fosse realmente boa. Então, por exemplo, eu fiz brigadeiro de baunilha esses tempos atrás. O que eu fiz? Eu fiz um brigadeiro de leite condensado, manteiga, que é a base do brigadeiro. Eu adicionei o creme de leite para deixar mais cremoso e eu adicionei fava de baunilha. Algumas marcas têm pasta de baunilha. Eu já testei, não gostei, porque achei que ficou muito artificial. Mas também é de gosto, tá? Muita gente trabalha e vende super bem, tudo bem também. As pastas saborizantes são muito úteis justamente porque elas têm muitas opções de sabores, elas são um concentrado daquele sabor e elas têm cor também. Então acaba facilitando aí a produção. Se você vai fazer, por exemplo, de frutas vermelhas, você pode colocar um purê de frutas vermelhas. Mas aí, às vezes, é difícil de encontrar frutas vermelhas, mesmo que seja congelada. Às vezes a pasta acaba sendo mais fácil. Se você usa só morango deixa uma cor cinza, morango natural. Então você vai ter que ou adicionar um pouquinho de corante ou vir com a pasta saborizante que vai deixar vermelho de verdade. Enfim, para saborizar existem N possibilidades. Eu sempre gostei de usar o sabor in natura. Então, usar o ingrediente saborizante. Então, castanha, sempre usei a castanha. Fava de baunilha, sempre usei a fava de baunilha. De chocolate, eu sempre usei chocolate. De ervas, eu sempre usei a erva em si, infusionada no creme de leite. O que é essa infusão? É como se a gente fosse fazer um chá, só que dentro do leite, do creme de leite, do leite condensado. Então, eu coloco ali dentro o que eu quero aromatizar e eu deixo esquentar um pouquinho, fogo baixinho, e deixo tampadinho uns 10 minutinhos, como se fosse realmente um chá, só que ao invés de ser água vai ser leite ou creme de leite, que é o que você vai usar para saborizar o brigadeiro depois, certo? Além do creme de leite, que já é meio que um aditivo à receita tradicional do brigadeiro, existem outros aditivos que muita gente usa também. Muita gente adiciona gema, por exemplo, no brigadeiro. Essas pessoas que adicionam gema vão ter um brigadeiro que cristaliza depois de mais tempo, então ele vai durar mais tempo sem cristalizar, mas ao mesmo tempo a gente tem um problema de
possibilidade que vai talvez ficar com gosto de gema, pode ser que dê uma talhadinha e pode ser não, com certeza vai ficar mais amarelada a produção. Eu não sou fã, então muita gente usa, mas eu prefiro não usar. Uma outra possibilidade é usar a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela é um amido, mas eu também não gosto e acho pior ainda do que a gema, porque a farinha de trigo, se você não cozinhar ela o tempo suficiente, você vai ter uma produção que tem gosto de farinha crua, além de que a textura dela não é nada a ver com o do leite condensado cozido. Então a gente vai ter produções completamente diferentes. Então eu não curto farinha de trigo. Eu sempre usei glucose como anticristalizante. Então a glucose eu colocava em torno de 15 a 20 gramas em cada lata de leite condensado, para que eu tivesse um brigadeiro que durasse mais tempo. Ou seja, em temperatura ambiente, em condições normais de calor e pressão, eu tinha um brigadeiro normal sem glucose que dura, sei lá, 2, 3 dias. Com glucose ele já vai durar em torno aí de 5 a 7 dias. Então a gente tem uma extensão da validade que vale muito a pena. Outra coisa que você pode adicionar no lugar da glucose é o mel. O mel também é um anticristalizante, mas o mel vai dar sabor. Então eu prefiro a glucose justamente porque a glucose não vai dar sabor de nada e vai aumentar a vida útil do meu produto. Uma boa opção para quem trabalha com brigadeiro é congelar. Então quase tudo na confeitaria é congelável e o brigadeiro é uma delas. Então é muito legal congelar brigadeiro. Minha mãe que me ensinou isso, porque quando a gente era criança, ela congelava, tipo, fazia uma semana antes o brigadeiro e congelava o brigadeiro pra ficar bom pra festinha. Então, assim, é super sucesso. Quando você descongela, ele tá exatamente igual, fica na hora que a gente enrola. Então, super funciona e ele dura bem mais tempo, mais ou menos um mês, aí você consegue de brigadeiro congelado belezinha, em perfeito estado. Outra coisa que é bastante importante que a gente olhe na hora de escolher como que a gente vai fazer o brigadeiro, enfim, é o que vai por fora, né? A cobertura. Então a gente pode usar várias coisas para fazer a cobertura desse brigadeiro. Mas no granulado, é bom que a gente escolha sempre um granulado à base de chocolate. Isso eu tô falando, gente, de assim, qual é a melhor opção? Granulado à base de chocolate. Se você usar granulado à base de gordura, que é só gordura, ele fica no dente, fica aquele negócio que fica meio a boca inteira fica gordurosa e não é gostoso. Então eu indico sempre você correr atrás de um granulado que seja de chocolate. Existe a Mona Lisa, que é a marca da Calebo, que faz esse tipo de cobertura de decorações, enfim, de chocolate. Então eles têm o vermicelli, que é como se fosse o granuladinho, e eles têm os splits ou flakes, que é aquele quadradinho que a gente conhece. Algumas outras marcas nacionais já estão imitando os flakes, que são esses quadradinhos, mas eles são de gordura. O preço é muito inferior e a qualidade, obviamente, também não é aquela cobertura que derrete na boca. Ele vai ser aquela coisa que fica meio engrudada e a gente tem que mastigar aquele negócio horroroso. Então, eu não indico. Eu indico sempre coisas à base de chocolate, que vai dar uma sensação na boca muito melhor. A Harold Unique também tem produção já desse tipo de decoração, pra cobrir brigadeiro, enfim, pra decorar bolos e tal, que vale muito a pena também. Então, veja aí o que seu cliente gosta. Eu tô falando aqui do melhor que tem, né? Então você pode escolher aí de acordo com o que você acha melhor e que o seu cliente vai pagar também, obviamente, né? E o brigadeiro serve pra tudo. Então ele é muito versátil. Então ele pode, depois que o leite condensado está cozido, ele passa por ele tem estrutura, então ele vai manter a estrutura. Significa que a gente pode ter um bolo recheado com brigadeiro que vai ficar exposto, que não tem problema nenhum, o bolo vai ficar em pezinho, bonitinho lá, certinho, belezura. Essa é a parte boa do brigadeiro. Ao mesmo tempo, ele cristaliza. Então é uma produção que você não vai conseguir ter uma validade tão longa quanto, por exemplo, uma ganache ou alguma outra preparação. Tem que pesar os prós e contras aí na hora de você decidir para o que você vai usar o brigadeiro. Mas ele é muito útil para cobrir bolos, para rechear Carolina, enfim, sei lá, para tudo nessa vida, brigadeiro é ótimo, porque ele tem essa possibilidade de se manter no formato durante mais tempo. Tem que tomar cuidado só com a cristalização dele, que é muito mais rápida do que uma ganache, então a gente tem esse contra ele, mas que enfim, dá pra ser driblado com glucose, com creme de leite, enfim, que a gente consegue dar uma melhorada aí nessa cristalização do brigadeiro. O problema do brigadeiro, na minha opinião, e aí é uma visão crítica, mas não é um problema de fato, no meu entendimento, é que brigadeiro virou base pra tudo.
Então, não se existe nenhuma outra opção a não ser brigadeiro. E isso é muito limitante. Existe uma confeiteira chamada Carolina Garofani, ela tinha uma confeitaria em Curitiba e ela trabalhava só com doces que não tinham leite condensado. Isso é muito legal, porque você consegue fazer uma confeitaria sem leite condensado. E a gente é muito muleta, usa o leite condensado muito como uma muleta. Sabe quando a gente brinca e fala assim, a comida é salgada, tá ruim, põe bacon que vai ficar boa? A comida é doce, põe leite condensado que vai ficar bom? É tipo isso, vira muleta. Então, não tá tão gostoso, faz um brigadeiro que vai ficar ótimo. Claro, é um produto altamente vendável, todo mundo ama brigadeiro. Mas eu acho que a gente precisa entender que não existe só brigadeiro. A gente pode usar outras várias preparações bases da confeitaria, que vão também ter prós e contras também. Então, tudo a gente vai ter que pesar o que vale a pena pra gente naquele momento. Mas a gente tem outras possibilidades que também são muito interessantes. Então, não acho que a gente precisa, na verdade, sempre usar brigadeiro. A gente pode usar outras bases de confeitaria também. Haja conteúdo de novo, né? Eu tô rainha do conteúdo aqui esses dias e, enfim, gosto, adoro isso. Queria te convidar para deixar seu comentário aqui. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho responder ou digitando ou venho falar em outro vídeo. Combinado? Deixa aí nos comentários. Já manda esse vídeo para outras pessoas que também amam brigadeiro ou outros confeiteiros, enfim. E se você quer aprender mais sobre confeitaria, se inscreve aqui no canal, porque toda terça e toda sexta, toda semana, tem vídeo novo aqui no canal. E se você se inscreve e ativa a notificação ou clica lá no sininho, significa que você vai receber uma notificação toda vez que entrar vídeo novo no canal e você vai aprender cada vez mais sobre confeitaria do zero ao avançado. Normalmente, às terças a gente vem com conteúdo mais teórico e às sextas a gente vem com uma aplicação desse conteúdo teórico, ou enfim, a gente vem com uma receita. Agora, durante o mês de junho, a gente tá com receitas de festa junina às sextas-feiras, então fica aqui para fazer junto comigo receitas de festa junina. Combinado? Já está convidado para sexta-feira. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, né? E eu espero que tenha brigadeiro, porque eu quero comer brigadeiro. Beijo, tchau! Eu fico tão chateada quando acontece isso, que eu corto o negócio que eu tava falando no meio. Que eu não sei nem mais onde eu tô. Ai, meu nariz tá coçando. Todo vídeo, toda terça e todo vídeo não. Ai, acho que foi.